Olá, 20 de julho e a gente está aqui de volta, 20 de julho, estávamos comentando agora há pouco, meu Deus do céu, já estamos no meio do ano e também quase para terminar a reta final desse mês de julho que parece que começou ontem. Então estamos de volta com o programa Respostas, que bom que você está aí e nós estamos aqui mais uma vez para continuar esse nosso caminho de reflexão. Como é bom refletir. Como é bom olhar para a luz que ilumina os nossos passos e dá sentido à nossa existência. Para nós cristãos, este sentido, esta resposta às grandes indagações que vão surgindo no cotidiano da nossa vida, encontramos na palavra de Deus, na sagrada tradição, nessa revelação de Deus que nos chega exatamente para iluminar o nosso caminho, para que nós possamos seguir as pegadas de Jesus. Não sei se você se lembra, mas no domingo passado no sábado passado, desculpem, a gente falou um pouco, sobre a questão da igreja, o reino de Deus. São temas da Lumen Gentium, desse documento do Concílio Vaticano II, onde nós estamos refletindo exatamente sobre o mistério da igreja. O que é essa realidade? O que é a igreja? É necessário que nós sejamos membros desta igreja? E em que sentido esta igreja realiza o plano da salvação? Como é que a igreja é um sinal e um instrumento? Se ela é um instrumento e um sinal de Deus, nós precisamos conhecer a sua natureza íntima para perceber qual é o nosso lugar na igreja. O que é essa realidade da qual nós vivemos e na realidade na qual nós professamos a nossa fé. Essa comunidade de fé. Exatamente o texto de hoje da Lumen Gentium, que nós vamos ver a seguir, você vai poder perceber que essa igreja forma uma realidade misteriosa, assim chamada, unida ao corpo de Cristo. Nós formamos em Cristo um só corpo. Mas o que significa então essa realidade de que essa igreja forma um só corpo? Vamos tentar entender isso nesse primeiro bloco do programa de hoje. Com vocês a leitura então do texto da Lumen Gentium. A Igreja Corpo Místico de Cristo. O Filho de Deus, vencendo na natureza humana a si unida a morte, com a sua morte e ressurreição, remiu o homem e transformou-o em nova criatura, pois, comunicando o seu Espírito, fez misteriosamente de todos os seus irmãos, chamados de entre todos os povos, como que o seu corpo. É nesse corpo que a vida de Cristo se difunde nos que creem, unidos de modo misterioso e real, por meio dos sacramentos, a Cristo padecente e glorioso. Com efeito, pelo batismo somos assimilados a Cristo. Todos nós fomos batizados no mesmo Espírito para formarmos um só corpo. Por este rito sagrado é representada e realizada a união com a morte e ressurreição de Cristo. Fomos sepultados, pois, com Ele, por meio do batismo, na morte. Se, porém, nos tornamos com Ele um mesmo ser orgânico por morte semelhante à sua, por semelhante ressurreição, o seremos também. Ao participar realmente do corpo do Senhor, na fração do pão eucarístico, somos elevados à comunhão com Ele e entre nós, porque há um só pão, nós que somos muitos, formamos um só corpo, visto participarmos todos do único pão. E deste modo, nos tornamos todos membros desse corpo, sendo individualmente membros uns dos outros. Lumen Gentium, número 7. Eu sempre digo que nós precisamos encontrar as razões pelas quais nós nos reunimos em comunidade e por que a nossa fé tem uma dimensão comunitária que é constitutiva dela. Você pode perceber, hoje nós ouvimos muito aquele jargão que é clássico. Olha, eu tenho a minha fé, eu creio em Deus, mas eu não vou na igreja, né? Eu tenho meu Deus, eu faço minhas orações lá em casa. Não é um problema isso, porque no sentido de que a fé tem, de fato, uma dimensão eminentemente pessoal. Esse é um aspecto, mas atenção, esse é um aspecto. O outro aspecto é que essa comunhão que vai se formando, que o Espírito vai criando entre nós, vai nos unindo
ao Cristo, de modo que nós temos também uma inseparável dimensão comunitária da nossa fé, né? Eu digo que nós nos salvamos, não nos salvamos sozinhos, nós nos salvamos fazendo parte de um corpo. Exatamente. Hoje o tema da leitura da Lumen Gentium vai falar que esse corpo é o corpo de Cristo. Então nós temos aqui a união misteriosa de cada membro através, digamos, quem faz a ligação, quem é o cimento, digamos assim, que une os tijolos desta construção ao mistério de Cristo. Nós podemos dizer que essa liga, esse cimento que nos liga, é a ação do Espírito que misteriosamente faz de todos nós membros em Cristo. É Cristo que nos une. Nós não estamos reunidos na igreja por simpatia, porque nós cremos no mesmo projeto político, não porque nós temos o mesmo time de futebol ou os mesmos pensamentos, né? A pluralidade de pensamentos não é um problema, né? Vejam, o que nos une é o elemento divino, esse elemento espiritual. De fato, a gente não pode estar na igreja por causa em si, né? Ah, me decepcionei com alguém, me decepcionei com o padre. Mas atenção, que nos une misticamente, numa comunhão de fé, é a ação de Deus, é o Espírito, que nos faz inclusive superar as divisões. A busca da unidade nesse corpo é algo essencial, sem o qual nós não testemunhamos o Evangelho de Cristo, né? Se nos encontramos divididos, não pode ser um corpo dividido. E veja que o texto da Lumen Gentium fala que esse Filho de Deus, enviado ao mundo, venceu a morte. E unidos a este Cristo, a sua natureza humana, uniu em si cada um de nós. Porque nós temos que lembrar que Cristo, a pessoa de Cristo, a partir do mistério da encarnação, tem duas naturezas, né? A natureza divina permanece verdadeiro Deus, mas também une a esta natureza distinta, mas nunca separada, a natureza divina. E aí, a natureza humana, desculpem. E aqui nós temos essa misteriosa união, de união com Cristo. No batismo, e agora o texto vai falar de dois sacramentos. No batismo acontece primeiro, a nossa é representada e realmente acontece a nossa união misteriosa com a missão de Cristo, com o mistério pascal. Com Cristo nós morremos, com Cristo ressuscitaremos. Então é como que se o mistério que envolve, a graça que é envolvida no batismo, nos une misteriosamente ao mistério da paixão e da morte de Cristo. Porque é em Cristo que nós vamos vencer. É nele que está a nossa vitória. E nesse sentido, o batismo realiza essa maravilhosa união. Se com Cristo morremos, com ele ressuscitaremos. Então nós podemos falar que esse Cristo, né, esse mistério pascal de vencer, onde venceu a morte, nós também somos unidos ao Cristo que morre, mas também ao Cristo que gloriosamente ressurge. Esse Cristo que comunica o seu Espírito, então cria-se em torno, a partir do batismo, a nossa configuração a Cristo pelo batismo, de forma que nós somos associados ao mistério de Cristo, ao mistério da sua paixão, da sua morte, da sua ressurreição. Vejam que maravilha. E depois, para falar dessa união, o texto continua maravilhosamente falando, né? Porque se nós falamos que o batismo une o nosso destino ao destino de Cristo, né? Somos assimilados a Cristo. Fala um outro termo que é muito bonito, que eu gosto de ouvir, né? Somos enxertados no Cristo. Não sei se você sabe do que se trata um enxerto, né? É essa nova realidade que se cria. Em Cristo nós somos novas criaturas, é uma nova realidade que acontece na essência do nosso ser. Né? Superamos aquela situação de escravidão para entrarmos nessa comunidade, sermos membros uns dos outros. E aí fala-se em seguida da Eucaristia. O que fala da Eucaristia? Que é o sacramento da comunhão. É o sacramento que nos une a Cristo. Um só cálice. Nós bebemos todos do mesmo cálice, comungamos todos do único corpo do Senhor. Então a Eucaristia é o sacramento da união, o sacramento que mantém a nossa comunhão. E nós nos tornamos em Cristo, na comunhão, quando nós comungamos, um ser orgânico com Cristo. Com Cristo nos tornamos membros de Cristo e membros uns dos outros. As duas coisas, gente. Não pensa que a questão é só direcionada
Não vamos esquecer nunca. Domingo é Evangelho. A pergunta que é feita para Jesus: como é que eu posso ser salvo? Como que eu chego no reino dos céus? Amor a Deus, ama teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, e ao próximo como a ti mesmo. Nós somos membros uns dos outros. A nova família de Deus, né? Comparada com laços tão íntimos, que são aqueles laços da própria família, né? Então, nesse sentido, é uma realidade orgânica que é construída. E aí a gente termina essa reflexão, né, dizendo que na fração do pão nós somos elevados a essa comunhão plena com Cristo e entre nós, porque somos membros do corpo de Cristo e membros uns dos outros. E nós vamos para o nosso intervalo e você vai poder já encaminhando aí a sua pergunta, tá? E você pode nos ligar pelo telefone 3349-1015 ou também mandar mensagem pelo WhatsApp 99-347-0532. Fique aí que a gente já volta para o nosso segundo bloco do programa As Respostas.